Olá pessoal, boa tarde para vocês, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Primeiro, eu vou passar algumas orientações de como fazer o cadastro de avaliações aqui no sistema. Possivelmente é o seguinte, tem algumas alterações, aquele vídeo que eu até mandei para vocês, vai surgir algumas mudanças pequenas, mas no mais o processo é bem simples. Eu estou pegando aqui um professor do Eduardo Mota e vou mostrar aqui como é que funciona. Primeiro, vou colocar também essa primeira parte aqui, vai aparecer configurações de ambiente, onde eu vou escolher a escola que eu estou selecionando. Tem alguns professores que no caso vão aparecer várias escolas aqui, dependendo no caso de qual escola está lotada, vai aparecer mais de uma. Então, ele está lotado no Eduardo Mota, vou selecionar. E lembrando, o período letivo, nós estamos no período letivo 2020/2021, que é justamente esse período letivo que nós estamos, e esse tem essa característica especial, que no caso é considerado que nós estamos ainda no período letivo de 2020, fazendo mesmo que seja 2021 no caso, viu? Então, eu vou clicar em acessar. Aqui vai retornar a primeira parte do meu sistema, que é justamente o seguinte, da plataforma no caso, que é justamente os fluxos de rotina, essas são as orientações para o professor fazer esse cadastro. Então, basicamente é o seguinte, eu vou vir aqui em etapa, essa parte aqui de etapa, e vai ter algumas opções para mim, tá vendo? Como lançamento de presença, de conteúdo. Vamos focar agora no cadastro de avaliação. Vou clicar aqui. Em seguida, vai aparecer essa telazinha aqui para mim. Eu vou só minimizar aqui. Está vendo esse íconezinho aqui? É só para minimizar. Então, aqui tá zero, justamente voltou zero, registro zero, tá vendo? Justamente porque ainda não tem cadastrado. Essas informações aqui em cima são meus filtros, que eu posso filtrar essas avaliações que eu já tinha cadastrado anteriormente, previamente, no caso, para eu buscar qualquer avaliação que eu tinha feito antes, ou no caso, fica a critério do professor para colocar aqui. Vou mostrar aqui como é que funciona. No caso, eu é, vou cadastrar algumas avaliações aqui. No caso, eu vou cadastrar quatro avaliações, no caso, atividades somativas, e uma avaliação. E vou mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente é o seguinte, eu vou vir aqui em novo, tá vendo? Aqui em cima. Vai demorar um pouquinho, no caso, dependendo da internet, tá vendo? E vai retornar essa primeira parte. Então, basicamente é o seguinte, eu cliquei aqui para minimizar de novo. Aqui é o seguinte, aqui é meu layout para eu inserir essas informações. Tá vendo esses campos em vermelho, tá vendo? Eles são destacados assim porque são obrigatórios. Então, basicamente é o seguinte, eu vou ter que colocar minhas informações aqui, por exemplo, o nome da avaliação, o tipo da avaliação, a turma, claro, que eu não posso colocar uma avaliação sem escolher a turma, sem escolher a etapa também, a data e a pontuação. E claro, a disciplina também, né, no caso, viu? É, eu vou mostrar aqui passo a passo como é que funciona. Eu já tinha cadastrado aqui, no caso, eu já tinha feito aqui um bloco de notas com algumas informações. Essa primeira atividade aqui, essas primeiras quatro atividades que eu vou fazer, são atividades somativas, que eu vou colocar aqui como atividade somativa, tá vendo? E é, eu vou colocar aqui, esse professor, no caso, está lotado para essa turma aqui do Vespertino, tá vendo? Então, eu vou selecionar e em seguida já vai aparecer aqui embaixo para mim, ó, as disciplinas, tá vendo? Essas disciplinas que o professor está vinculado nessas turmas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar a primeira unidade, vou selecionar também a data da avaliação. Lembrando que a data da avaliação, ela compreende a primeira unidade que está registrada no próprio sistema. Então, basicamente vai ser de março, que foi praticamente de março, no caso, o finalzinho de fevereiro, quando iniciou as aulas, e até abril, até especificamente dia 24 de abril de 2021, viu? Então, usamos como base justamente essa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar dia 15 de março. 15 de março essa atividade, vou colocar a data término dela uma semana após. Mas eu posso simplesmente não colocar, porque não é obrigatório nesse caso. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, dia 22, que foi a entrega da atividade para os alunos. Ela utiliza conceito? Essa parte aqui não precisa colocar, porque não se enquadra no nosso quadro, viu? Mas eu vou colocar a pontuação. Nesse caso, eu vou colocar um e-mail. Assim que eu coloquei a pontuação, vou enxergar aqui vocês o seguinte: eu cliquei fora, vai calcular a minha média. Essa média aqui automaticamente é calculada pelo sistema. Por quê? Porque usamos em consideração essa média aqui, ela é dividida por 2. Então, é basicamente esse valor aqui, esse valor de um e-mail dividido por 2, que é justamente 50%. Ou seja, se a média do aluno, por exemplo, é justamente aquela questão.
o aluno pode ter a possibilidade de tirar de 0 até 10, e a média para ele passar é 5. Então é basicamente isso. Eu vou liberar essa avaliação aqui justamente para a disciplina de ciências. E vou liberar no portal do estudante, para que o estudante possa ver no futuro. Então, basicamente, é isso. E vou colocar aqui uma descrição qualquer. Por exemplo, avaliação, atividade, avaliativa sobre ciências. É basicamente isso. Vou colocar aqui só para, no caso, só para constar. E aqui embaixo tem esses 3 botões, que um é para salvar, o outro é para excluir, esse vermelho, e esse aqui para cancelar, o do meio é para cancelar. Então, vou salvar essa avaliação. Ele vai me retornar essa mensagem e vai aparecer já aqui com as informações, tá vendo? Justamente. Eu vou cadastrar mais as duas atividades e vou mostrar para vocês como é que faz essa inserção dessas notas no sistema. Aqui, agora eu vou colocar, por exemplo, a atividade somativa 2. Vou selecionar também a atividade somativa. Eu vou colocar um pouquinho mais rápido aqui, pessoal. Só para mostrar para vocês. Primeira unidade ainda. Vocês lembram que eu coloquei dia 15? Agora eu vou colocar, por exemplo, dia 22. E do dia 20, a data término, eu vou colocar dia 29. Mas lembrando que não precisa colocar, viu? E vou colocar a mesma pontuação, liberar para o portal do estudante, viu? E vou colocar no conteúdo de ciências. E vou colocar sem descrição mesmo. Tá vendo? Já inseriu aqui, tá vendo? Com algumas informações, olha. Agora, a minha próxima avaliação. A minha atividade somativa, desculpa. Então, eu vou colocar aqui, atividade somativa. Colocar também as mesmas informações que eu tinha colocado anteriormente, só para mostrar para vocês. Agora a diferença é que vai ser dia 29, e eu não vou colocar data término, mas a nota vai ser a mesma, viu? Pronto, salvei. Só mais uma, no caso a atividade somativa 4. E em seguida vou colocar a minha avaliação. Selecionar a turma, selecionar a primeira unidade. Essa foi cadastrada dia 29 de março, a próxima então vai ser dia 5 de março. E um e-mail. Vou liberar para o portal estudante e vou colocar ciências. Mesma coisa, viu? Basicamente é o seguinte, cadastrei minhas 4 avaliações, tá vendo? Minhas 4 atividades somativas, na verdade. Agora eu vou cadastrar um tipo diferente, que é justamente a minha avaliação. E notem o seguinte, que a pontuação dela aqui tá como 1,5. Mas se você somar essas aqui, dá 6. Então, lembrando que esse sistema, no caso, o cadastro de avaliação, ele não pode passar de 10. Por exemplo, eu não posso cadastrar agora minha avaliação valendo 5. Por quê? Porque ela passaria de 10. Passaria da contagem. E a contagem só vai até 10. Então, o cálculo deve fazer justamente isso. Você deve fazer, por exemplo, aí fica a critério de vocês, claro, também, né? E a critério até da equipe diretiva, no caso, viu? Para vocês fazerem essa etapa. Lembrando que eu estou colocando sempre primeira unidade, tá vendo? E para uma turma só. Para mostrar para vocês como é que faz esse processo. Vou colocar novo de novo. E, novamente, eu vou agora colocar a avaliação 1. Isso é um nome padrão, viu, gente? No caso aí, se vocês quiserem colocar, fica a critério de vocês de como nomear as suas avaliações. E eu vou colocar aqui, ó, avaliação. Vou colocar para a mesma turma. É o mesmo processo. Agora eu vou mudar a data de avaliação. Como no caso eu tinha colocado dia 29, dia 5, na verdade, eu vou colocar dia 12, por exemplo. Bem no finalzinho. Então eu vou colocar essa aqui 4 pontos, tá vendo? Coloquei 4 pontos aqui, dei um cliquezinho fora, tá vendo? Já calculou minha média. E vou colocar aqui e vou colocar salvar. Lembrando, agora vou só, no caso, calcular aqui para vocês. No caso aqui, ó, apareceu um e-mail, são 4 atividades somativas. Essas 4 atividades somativas aqui, elas valem 1,5, tá vendo? Cada uma dessas aqui vale 1,5, então elas totalizam 6 pontos. E com 4, elas totalizam 10. Então bateu, fechou. Fechou 10, então não posso simplesmente colocar mais nenhuma. Se eu colocar mais alguma, vai aparecer uma mensagem de erro, no caso, por causa desse, porque extrapola as minhas notas, viu? Então, basicamente já está feito. Se eu quiser, por exemplo, colocar aqui, lembra que eu falei de filtro? É justamente isso, ó. Se eu, por exemplo, quiser colocar aqui só atividade somativa, então
eu venho aqui nesse campozinho aqui, tá vendo? E clico em atividade somativa. Ou, no caso, filtrar só para avaliação, coloquei só para avaliação, vai aparecer a minha aqui, tá vendo? Só avaliação. Então, basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o processo de inserir as notas, de inserção das notas. Então eu vou vir aqui, voltar aqui no caso, depois de feito esse processo, viu pessoal? Fiz esse processo de avaliação, do cadastro de avaliação, agora eu posso ir em resultado de avaliação, que é logo abaixo, tá vendo? Resultado de avaliação. E vou selecionar a minha turma que eu tinha cadastrado. Lembra que foi justamente o quinto ano o vespertino, no caso, e a disciplina de ciências, BNCC. E lembrando, tem que colocar também a etapa. A etapa aqui eu vou colocar a primeira unidade, que foi aquela que eu tinha cadastrado. E lembrando o seguinte, pessoal, aqui, ó. Eu vou, mais uma vez, minimizar só para visualização melhor aqui para vocês. Aqui, ó. Então, tá vendo? Esses campozinhos aqui em cima vai aparecer as minhas informações básicas, que é a ordem do aluno. Essa ordem do aluno é justamente a ordem que ele vai ficar nessa ficha de matrícula. E nessa ficha, no caso do relatório das avaliações. A matrícula é a matrícula gerada pelo sistema aleatoriamente, o nome do aluno e aqui embaixo dá para aparecer algumas informações do aluno. Por exemplo, a situação dele, se é normal, se é transferido, desistente, etc. A data de matrícula, que ele foi matriculado na instituição. E lembrando o seguinte, que tem algumas informações aqui, por exemplo, essa aqui, ó, desse aluno, ele foi transferido. Então não aparece as informações, no caso aqui, para preencher, tá vendo? Porque ele foi transferido, no caso, ele foi transferido dia 25/3. Então, se ele foi transferido, então automaticamente ele não pode mais ter feito nenhuma atividade. O sistema já entende desse jeito. Assim como esse aluno aqui. Essa aluna, na verdade. Ela foi transferida, tá vendo? A transferência dela, no caso, foi em dia 7 de abril, tá vendo? Então, ela não pode fazer algumas avaliações. E essa avaliação não vai ficar disponível para ela, justamente essa última avaliação. Então, é basicamente isso, pessoal. Porque essa avaliação, no caso aqui, ó, ela foi transferida dia 7/4, então a avaliação foi dia 12/4. Então, automaticamente ela não pode fazer, e por isso que o quadrinho está em branco. É basicamente isso. Agora o seguinte, como fazer essa inserção dessa nota, você vem aqui, essa nota do aluno, tá vendo? Desse aluno X aqui, eu vou colocar aqui, clicar aqui nesse campozinho de nota e vou colocar as minhas informações. Por exemplo, ele tirou 1,5 nessa questão, nessa prova, nessa avaliação. Então, eu vou para o próximo. Por exemplo, ele retornou, aí eu vou vir aqui liberar no portal do estudante a nota do aluno. Já pode colocar todas aqui, no caso, se você já preencheu. Já coloquei. E a avaliação dia 22 de março. Então, eu vim aqui, ó. Agora, uma questão do sistema, pessoal. Se, por exemplo, vocês colocarem 2, eu estou apertando 2 aqui no meu teclado. Só que ele não está preenchendo. Por quê? Porque essa prova aqui só vai de ele só pode alcançar 1,5. Então, eu não posso colocar 2. Porque justamente eu não posso colocar 2 porque ultrapassa esse valor dessa nota. Então, basicamente, eu vou colocar 1, e aí, ou no caso, se o aluno for menos do que 1, ele pode colocar 0,5, etc. Vou vir aqui, vou colocar 1,5 também, e ao lado, eu vou preenchendo as notas aqui, no caso, viu? Vou colocar 1,4, e na última ele preencheu 2, por exemplo. Aí vou vir aqui embaixo, logo embaixo, decível, pessoal, e vou vir em salvar, tá vendo? Salvei essa avaliação, o sistema já vai automaticamente calcular a minha média. A média final do aluno, tá vendo? Depois de feito esse processo. Então, a nota calculada pelas avaliações foi 6,9, tá vendo? Notem o seguinte, que essa avaliação, que essa nota foi calculada, ela arredondou para cima. E arredondou para 7, tá vendo? Que ficou como nota final. Lembrando isso, ele arredonda, o sistema arredonda, viu? E outra coisa aqui também, ó, notando que essa nota em vermelho aqui é porque ele não conseguiu atingir a média dessa atividade, viu? Então, a média era 0,75, todavia ele tirou 0,5. Então, automaticamente ele não conseguiu a média nessa atividade, vai ficar em vermelho, tá vendo? Destacada. Certo? Agora, o seguinte, pessoal. Vocês fizeram qualquer erro aqui e essa nota aqui não era para estar aqui, por exemplo. Vocês podem apagar e em seguida, lá embaixo, salvar, tá vendo? Agora, por exemplo, se vocês quiserem apagar a avaliação toda, é só vocês retornarem aqui, retornar em cadastro de avaliação,
E, por exemplo, eu vou apagar todas as atividades que eu tinha feito. Tinha cadastrado, eu só vim aqui, ó, excluir, tá vendo? Eu vou fazer esse processo normalmente. Ele não vai impedir, ele não é, o processo não é impeditivo. Então, apaguei todas as avaliações, vou apagar aqui, tá vendo? Apaguei todas essas avaliações. E o sistema também não vai retornar nenhuma mensagem de erro. Você pode fazer esse processo quantas vezes você quiser também, viu, pessoal? E aí, é basicamente isso. Essa questão do cadastro de avaliação é uma questão bem simples, bem tranquilo. O que mais pesa mesmo é material de estudo, que é justamente você tem que calcular, você tem que, no caso, fazer mais rotinas, e é um pouquinho mais complicado. Mas a questão do material, do cadastro de avaliação, pode acontecer algum erro de, por exemplo, matrícula, mas isso aí já é na parte da secretaria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quaisquer problemas que vocês tiverem, vocês podem informar também na secretaria sobre essas dúvidas e podem também, no caso, informar a direção sobre essas características aí de vocês nos colégios, viu? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês e quaisquer dúvidas eu estou à disposição, viu?